Número 15. Um país com algumas das piores condições geográficas do mundo. O Catar é uma pequena península que se projeta no Golfo Pérsico, e apesar de sua riqueza e horizonte moderno, a vida aqui é definida por um ambiente brutalmente implacável. Mais de 90% do país é deserto, com temperaturas no verão que frequentemente ultrapassam 50 graus Celsius. A terra é principalmente plana e árida, oferecendo pouco em termos de fontes naturais de água ou solo fértil. A precipitação é rara e esporádica, muitas vezes inferior a 80 milímetros por ano, o que significa que a agricultura é quase impossível sem uma forte dependência de irrigação e importações. O terreno desértico não é apenas severo, é também traiçoeiro. Tempestades de areia são comuns, varrendo as planícies abertas com pouco aviso, reduzindo a visibilidade e tornando a vida cotidiana fora dos centros urbanos desafiadora. O solo é salgado e árido, tornando qualquer tentativa de cultivo extremamente difícil, razão pela qual quase todos os alimentos precisam ser importados, e a água potável vem principalmente de caras plantas de dessalinização. As áreas costeiras trazem suas próprias dificuldades. O Golfo Pérsico pode parecer convidativo, mas as águas são rasas, extremamente quentes e propensas à alta salinidade, limitando a biodiversidade marinha. A pesca, outrora um modo tradicional de vida, agora é fortemente industrializada, deixando os pescadores em pequena escala lutando para manter seu sustento. Viver em tais condições também molda a vida social e a infraestrutura. A maioria dos residentes passa a maior parte do tempo em ambientes climatizados, e os impressionantes desenvolvimentos urbanos são construídos para resistir ao calor intenso e à erosão da areia. Estradas e edifícios são constantemente mantidos para enfrentar o ambiente hostil, e a vida pública é fortemente influenciada pelo clima. A atividade ao ar livre no verão é quase impossível, forçando um ritmo de vida que gira em torno de evitar o calor. Mesmo com toda a riqueza trazida pelo petróleo e gás natural, a geografia permanece implacável. É um país onde a natureza impõe limites ao que os humanos podem fazer, e as conveniências modernas apenas mascaram parcialmente a luta subjacente com um dos ambientes mais extremos da Terra. Enquanto isso, a apenas algumas centenas de quilômetros a sudeste, a vida em Omã oferece um contraste marcante. A paisagem de Omã é mais variada, com montanhas, vales e oásis fornecendo fontes naturais de água e terras férteis. O clima ainda é árido em alguns lugares, mas a combinação de acesso costeiro, vadios e regiões montanhosas permite a agricultura tradicional, pesca uma conexão mais equilibrada com o ambiente. O povo omanense se adaptou ao seu entorno ao longo de séculos, criando assentamentos e rotas comerciais que refletem o ritmo da natureza, em vez de tentar resistir a ela completamente. Esse contraste geográfico destaca o quão extremo é o ambiente do Catar. Apesar de suas cidades modernas e riqueza, a vida aqui é uma constante negociação com o deserto, um lembrete de que nenhuma quantidade de dinheiro pode superar completamente o poder bruto da natureza. Número 10. Pessoas nascidas no privilégio. No Catar, nascer na família certa pode definir toda a sua vida. A riqueza do país está concentrada nas mãos de uma elite muito pequena, principalmente a família governante Al Thani, cujos membros detêm significativo poder político e controle sobre as vastas receitas do petróleo e gás natural. Para eles, a vida é um mundo à parte do deserto fora dos muros de seus palácios, jatos particulares, iates de luxo e acesso exclusivo às melhores escolas, cuidados médicos são a norma, não a exceção. As crianças dessas famílias privilegiadas crescem em um ambiente cuidadosamente planejado. A educação é muitas vezes internacional, com internatos na Europa ou nos Estados Unidos formando a próxima geração da elite do Catar. Elas são treinadas não apenas em acadêmicos, mas em diplomacia, negócios e na sutileza de manter influência em um mundo globalizado. Cada oportunidade, desde estágios até empreendimentos de investimento, muitas vezes é reservada para aqueles que nasceram na rede certa. Esse nível de privilégio também afeta o estilo de vida. Luxo não é apenas sobre riqueza, é sobre liberdade e segurança. Em um país onde a maioria dos residentes são expatriados trabalhando sob condições laborais rígidas. Propriedades privadas, clubes sociais exclusivos e instalações de lazer de alto padrão criam uma bolha, separando a elite da maioria da população do Catar, que vive sob circunstâncias muito mais restritas, muitas vezes com pouca mobilidade social. O contraste entre os poucos privilegiados e o restante da população é evidente.
Enquanto alguns desfrutam de uma vida de conforto e influência, os trabalhadores migrantes, a espinha dorsal da construção, do trabalho doméstico e dos serviços do Catar, enfrentam longas horas, condições de trabalho severas e direitos limitados. Para aqueles nascidos no privilégio, essa diferença é quase invisível. Para o restante, define a realidade diária. Mesmo a riqueza no Catar, no entanto, vem com suas próprias pressões. Filhos de famílias da elite são esperados para manter a honra familiar, gerenciar ativos com responsabilidade e, muitas vezes, assumir responsabilidades governamentais. São empresariais ainda jovens. A liberdade de desfrutar do luxo é acompanhada pelo peso do legado e das expectativas, um tipo diferente de desafio das dificuldades físicas enfrentadas pela maioria. Essa realidade mostra que, em um país como o Catar, geografia, clima e recursos não são as únicas forças que moldam a vida. As circunstâncias do nascimento podem ser igualmente decisivas, determinando limites de oportunidade e conforto desde o primeiro dia. Número 5. O estilo de vida de princesa das mulheres do Catar. No Catar, algumas mulheres, particularmente aquelas nascidas em famílias ricas ou de elite, vivem uma vida que parece saída diretamente de um conto de fadas. Seu estilo de vida é frequentemente descrito como de princesa, com luxo, segurança e prestígio definindo quase todos os aspectos da vida diária. Muitas dessas mulheres crescem em vilas opulentas ou palácios, rodeadas de jardins privados, piscinas e funcionários que atendem a cada necessidade. Desde cedo, são imersas em um ambiente de refinamento, elegância e exclusividade. A educação desempenha um papel importante nesse estilo de vida, mas é muito cuidadosamente selecionada. Muitas mulheres catarí de elite frequentam escolas privadas ou internacionais, e algumas buscam educação superior no exterior, na Europa ou nos Estados Unidos, ganhando exposição a culturas globais enquanto mantêm uma vida de privilégio. Elas são treinadas em etiqueta, idiomas, artes e diplomacia social, preparando-se para se mover sem esforço em círculos sociais de elite. Moda, beleza e luxo fazem parte da vida cotidiana. Roupas de grife, joias de alto padrão e extravagâncias em compras são comuns, e as redes sociais frequentemente mostram a riqueza e o glamour desse mundo exclusivo. Eventos, galas e encontros privados oferecem oportunidades para networking, influência e manutenção de um estilo de vida muito distante do calor do deserto e dos desafios enfrentados pela maioria da população do Catar. Apesar do glamour, esse estilo de vida vem com limites invisíveis. Tradições, expectativas familiares e normas sociais frequentemente governam o comportamento, relacionamentos e presença pública. Muitas mulheres de elite levam vidas amplamente privadas, com liberdade e luxo equilibrados por responsabilidade, discrição e lealdade à reputação da família. O contraste é marcante quando comparado às vidas da maioria das mulheres no Catar e na região, que podem enfrentar regras sociais mais rígidas, mobilidade limitada ou menos oportunidades. Para as princesas do Catar, a vida é uma mistura de privilégio, proteção e prestígio, um mundo onde os desafios são diferentes, muitas vezes invisíveis, mas o privilégio é inegável. Você consegue imaginar viver em um dos desertos mais severos da Terra, onde verões de 50 graus são normais e quase tudo que você come precisa ser importado. Essa é a vida no Catar. Mas então, apenas algumas centenas de quilômetros de distância, em Omã, a natureza realmente trabalha com as pessoas, não contra elas. E aqui está a reviravolta. No Catar, não é apenas o deserto que governa a sua vida, é a família na qual você nasceu. Alguns estão destinados a uma riqueza inimaginável, jatos particulares, uma vida que parece um conto de fadas moderno. Para mulheres catarí de privilégio, o luxo não é apenas um estilo de vida, é uma realidade completa de princesa, enquanto a maior parte do país luta sob o sol escaldante. Então a questão é, se você tivesse a escolha, você sobreviveria à dureza do deserto, herdaria poder sem fim ou viveria o sonho de princesa? Deixe sua resposta nos comentários e não se esqueça de se inscrever, porque você não vai acreditar em que outros mundos extremos vamos explorar a seguir.